Bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Aqui é um lugar para todos, onde podemos servir a Deus e ao próximo. Nossas programações acontecem todos os sábados às 10 da manhã e aos domingos, realizada pelo grupo de jovens do programa Suave na Nave, às 19 horas. Se você tem interesse em estudar a Bíblia com a gente, te oferecemos estudos bíblicos gratuitos. Quer conhecer mais sobre a nossa comunidade, os nossos projetos? Então nos acompanhe nas redes sociais. Nos siga no Instagram, @Comunidade Novo Tempo Fortal, e se inscreva em nosso canal no YouTube, Comunidade Novo Tempo Fortaleza. A nossa adoração já vai começar, então compartilhe essa live com um amigo. Um abraço e fica com Deus! Segunda Pedro, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 1 em diante. Só que antes de nós lermos, eu quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor pedindo a Ele entendimento, sabedoria, mas principalmente vontade de praticar o que está escrito em Sua palavra. Vamos fechar nossos olhos juntos? Oremos. Senhor Deus, obrigado porque até aqui nós já sentimos a Tua presença, sentimos o Senhor aqui em nosso meio. Mais uma vez, Senhor, a Tua palavra está aberta. Nós não queremos ouvir aqui ideias humanas, nós não queremos ouvir uma voz humana, mas nós queremos que, através do timbre de uma voz humana, a voz celestial possa falar aqui nessa manhã. Que a Tua palavra possa achar espaço em nossas vidas, isso que nós oramos, em nome de Jesus, amém. A gente vive uma época que a carta é algo que está totalmente fora de moda, né? Você lembra a última vez que você escreveu uma carta para alguém? Ou talvez você nunca escreveu uma carta. Eu lembro que eu estava na segunda série, eu tinha 8 anos de idade, e eu estava ansioso para o primeiro dia de aula. Minha mãe era professora da escola adventista da cidade onde a gente morava. Perdão. E eu sempre ficava muito ansioso quando as aulas começavam. E eu, claro que minha mãe chegava na escola cedo, eu também chegava muito cedo e era sempre o primeiro aluno na sala de aula. E quando começa o ano letivo, sempre fica aquela expectativa. Quem vai ser os alunos novos? Quais vão ser as pessoas que vão voltar, que estavam no ano passado? Quais vão ser as pessoas que vão me aproximar, que eu vou estar perto? E sabe, eu olhei para trás uma vez e uma pessoa chamou muito a minha atenção. Eu lembro como se fosse ontem. O nome dela, Verônica. Quando eu olhei para trás e vi Verônica, parece aquela cena de filme que tudo fica em câmera lenta e o vento bate e o cabelo da pessoa faz aquele negócio bem bonito e meu coração, sabe, disparou. Isso com 8 anos de idade. Meu coração disparou, eu não conseguia concentrar em mais nada. E quando eu saí da aula naquele dia, eu sempre ia para casa da minha avó. E eu estava muito quieto e minha avó achou isso estranho. Ela chegou: Ítalo, o que está acontecendo? Por que você está tão quieto? Eu falei: vó, é que eu estou sentindo um negócio ardendo aqui dentro de mim, queimando, e eu não sei o que é. Aí minha avó ficou preocupada, pensando: será que esse menino está com azia, com alguma coisa? Eu falei: não, vó, é porque depois que eu vi essa menina na escola, esse negócio não sai de dentro de mim. E minha avó começou a rir, dizendo que ele está apaixonado. Aí minha avó pergunta: mas como é que é isso, como é que ela é? Eu falei: vó, ela é a coisa mais linda. Ela tinha cabelos louros, olhos claros. Comecei a descrever Verônica para minha avó. E aí minha avó perguntou: e aí, você vai fazer o quê? Você vai ficar com esse sentimento só ardendo dentro de você e não vai fazer nada? Aí eu falei: vó, e o que é que eu posso fazer então? Ela: escreve uma carta. Só que a gente não sabe escrever carta, né? Nessa idade, e a gente não tem as melhores palavras para descrever o sentimento. Eu fiz uma figura, fiz um coração, coloquei 2 bonequinhos e acho que eu escrevi alguma coisa bem simples. Dobrei, coloquei dentro do envelope e a minha ansiedade para que virasse o dia e eu pudesse entregar a carta para a Verônica. Virou o dia, cheguei na escola, só que eu não tinha pensado ainda no principal. Como que eu ia entregar essa carta para a Verônica sem que eu passasse vergonha? E passava 1 hora, 2, e eu tentava chegar nela e entregar a carta, mas o medo da rejeição, né? E aí eu tive uma ideia: na hora do recreio, eu vou ser o último a sair da sala de aula e vou colocar a carta na cadeira dela.
Foi isso que eu fiz. Quando nós voltamos do recreio, eu vi que Verônica sentou e viu que a carta estava lá. E nessa hora minha mente não tinha pensado, eu não quero ver a reação dela a ler a carta. Porque se ela não gostar, ou se ela reclamar, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar vergonha aqui na frente de todo mundo na segunda série? Isso é muita humilhação. Aí o que eu fiz? Eu falei com a professora, eu preciso ver minha mãe. Eu não estou me sentindo bem. Na verdade, não estava me sentindo bem, porque eu estava muito nervoso. Só que eu não fui ver minha mãe. Eu fui para o banheiro e fiquei lá um tempo. Depois mandaram me buscar na sala de minha mãe e eu não estava lá. Estava no banheiro. E foram me achar no banheiro e eu voltei para a sala de aula. Só que sabe o que é interessante? Eu cheguei na hora do lanche. E eu sempre, muito atleta que eu fui, né, com corpo de jogador de futebol de botão, eu cheguei na minha cadeira e vi que a minha lancheira estava aberta. Eu falei, não, alguma coisa está errada. Alguém abriu minha lancheira, o negócio vai ficar sério agora. E quando eu abri minha lancheira, para minha alegria, nenhum dos meus lanches tinha sumido. Mas eu vi que tinha um bilhete lá dentro. Eu peguei esse bilhete, olhei e tinha de Verônica para Ítalo. Eu falei, olha, pelo menos, né? Alguma coisa boa pode surgir aqui, né? Ou é 8 ou 80. Ou vai ou racha agora. E quando eu abri a carta, sabe o que tinha escrito na carta? Gente, eu nunca esqueço essa frase. E eu acho que qualquer dia desse eu não vou passar vergonha, porque Verônica vai ver um vídeo desse, alguma coisa assim. Mas enfim, eu lembro dessa forma. Que tinha lá, Ítalo, vírgula. E eu acho que o O do Ítalo tinha um coraçãozinho também. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Coisa, né? Isso com 8 anos de idade. Só que a nossa história não teve um final muito feliz. Porque a vergonha e a timidez foi muito maior do que qualquer sentimento que a gente expressava um pelo outro. E eu nunca mais falei com a Verônica, ela nunca mais falou comigo. E na metade do ano ela transferiu de escola. Essa história não deu muito certo, né? Mas por que eu falei isso para vocês? A carta que eu recebi da Verônica mexeu muito comigo e eu me senti amado. Eu quero que nessa manhã, por favor, que você, ao lermos essa carta que Pedro escreveu, que você lembre de uma coisa. Pedro escreve essa carta para um povo que era amado por ele, mas nessa manhã eu falo para um povo que eu amo. E Deus fala para um povo que Ele ama. Então não permita que nada nessa manhã seja mais forte ou roube a sua atenção daquilo que um Deus que te ama deseja falar para você. Tá bem? Vamos juntos? 2 Pedro 3. Perdão, deixa eu beber aqui minha... Versículo 1 em diante diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Muito bem, nós vamos retornar para esse texto daqui a pouco. O que é que está acontecendo? Pedro já tinha escrito uma carta para esse mesmo povo, e nessa primeira carta a mensagem é enfatizada na segunda. Por quê? Porque Pedro estava falando para um povo que desejava novidades quanto a ensino, novidade quanto a doutrina, quanto a conhecimento. Só que Pedro resolvia sempre falar, vocês não precisam de novidades, vocês precisam de lembrar de algo que vocês estão esquecendo. E sabe, na nossa vida espiritual, muitas vezes nós agimos da mesma forma. Por quê? Porque eu quero sempre novidade.
Eu quero que nesse sábado Deus fale para mim de uma forma como Ele nunca falou. Eu quero que a cada momento que eu estou diante da palavra de Deus, eu crie um novo conceito, que eu entenda novas ideias, que eu aprenda novas lições espirituais. Mas às vezes nessa busca por novidade, a gente acaba esquecendo daquilo que é essencial, daquilo que nós não podemos viver um dia sem esquecer. E era isso que Pedro estava dizendo para um povo que ele amava. Fala, gente, eu amo tanto vocês, que eu quero que vocês entendam que vocês não precisam de novidades. Vocês precisam de lembrar algo que vocês estão esquecendo. E que mensagem era essa que o povo estava esquecendo? Os versos aqui falaram que o povo estava vivendo como se Jesus não fosse mais voltar. Que o povo tinha dificuldade em acreditar que de fato Jesus voltaria nos dias dele, ou que, será que Jesus está demorando, está atrasado, por que ele ainda não voltou? Você sabe que os discípulos, quando Cristo se despediu deles, eles pregaram com tanta intensidade, acreditando que eles iriam testemunhar Jesus com seus próprios olhos, a sua segunda volta, nos dias dele. Então foi se passando essa mensagem, como o texto falou, de geração para geração. Um pai recebe a mensagem, passa para o seu filho, esse filho passa para o seu filho e assim por diante. Só que se passaram anos e nada desse dia chegar. É por isso que no verso 5, Pedro fala que, olha, esse povo está dizendo, cadê essa promessa? Está demorando demais. Não pode ser assim. Como é que a gente pode viver em função de algo que está demorando tanto? E principalmente hoje para nós é difícil esperar. Ninguém chega em uma fila grande e levanta a mão ao céu e diz glória a Deus por causa dessa fila grande. Não é? Nós sempre queremos que a nossa trajetória seja curta. Nós queremos que as coisas sejam rápidas, que sejam agora. Nós não gostamos de atrasos, nós não gostamos de demora. Então Pedro, a intenção dele era relembrar algo que já vinha sendo dito há muito tempo, mas que com o passar do tempo, o que aconteceu? As pessoas estavam esquecendo. E será que nessa manhã eu estou falando para alguém que está vivendo, esquecendo dessa promessa? Sabe, eu não estou falando de esquecer de uma forma que, passou um dia e eu não pensei na volta de Jesus. Mas é viver como se de fato, na sua vida, nada declarasse que você aguarda a volta de Jesus. Existe uma diferença nisso. Talvez na sua vida, pessoas olham para você e não imaginem que você aguarda algo melhor que está por vir. Por quê? Porque todas as suas paixões, todo o seu pensamento, todo o seu esforço, todas as suas intenções estão se concentrados no aqui, no agora, no que você pode ver e não naquilo que está por vir. Entende? Era para esse público que Pedro está falando. Pedro está falando para um público que acreditava com muita fidelidade que Cristo iria voltar, mas que o tempo passou e levou as pessoas a se afastarem. Será que essa manhã eu estou falando para alguém também que o tempo causou algum estrago na sua vida espiritual ou na sua trajetória com Cristo? Pessoas que, quem sabe, nasceram num lar cristão, mas hoje estão distantes. Pessoas que nasceram sabendo tudo de Gênesis 1 até o Apocalipse, mas nesse momento estão vivendo um momento de dúvidas, de incertezas, e você está lutando para que isso não apague dentro do seu coração. Será que eu estou falando para alguém que passou uma semana e não pensou nenhuma vez que Jesus vai voltar? Será que eu estou falando para alguém que desde o momento em que você se batizou ou que se entregou a Cristo, não sentiu aquele mesmo desejo ardente de viver em função dele e de vê-lo voltar? Era para esse povo que Pedro falava. E é para esse povo que eu quero falar nessa manhã, que Deus quer falar nessa manhã. Então vamos continuar aqui a nossa trajetória. O versículo 7, Pedro vai explicar o cenário de como seria o mundo antes da volta de Jesus. Tá bem? E abrindo aqui um parêntese, quando eu falo de Pedro explicar, demonstrar para eles, Pedro estava falando de sinais. Só que pense comigo, eles não viram muitos sinais que Cristo prometeu em Mateus 24. Eles não viram muitos sinais, Diego, mas eles viveram acreditando que Jesus ia voltar logo nos dias deles, mesmo sem ver sinais. E sabe, hoje nós temos sinal após sinal, mas vivemos como se ele não fosse voltar. Você está vendo aqui a contradição? Um povo que não viu sinal, pregava com veemência, pregava com autoridade, vivia em função de uma promessa. E um povo que dia após dia, é só ligar a televisão, é só você abrir a rede social, é tanta notícia ruim, é tanta coisa que está acontecendo no mundo que parece que perdeu o controle.
mas nós que vivemos o momento em que temos tantos sinais, inúmeros, nós vivemos esquecendo dessa promessa. Agora, o tempo, ele é fundamental na nossa jornada, na nossa caminhada. Por quê? O tempo pode fazer com que alguns que estavam afastados voltem a acreditar, a viver em função disso, mas o tempo também pode fazer com que alguns que viveram em função, que acreditaram, levem a esfriar. O tempo tem um papel fundamental. E quando a gente olha o Apocalipse, há 4 vezes que aparecem as palavras, venho o quê? Venho o quê? Sem demora. 4 vezes. E quando a gente olha para esse texto, parece ali uma certa urgência, não é, Renata? Venho sem demora. Você marca um compromisso com eles, olha, estou chegando. Então você automaticamente sabe que a pessoa está perto de encontrar com você. Então Cristo, ele profere essas palavras, venho sem demora. Mas parece que para o nosso século, essas palavras estão um pouco desatualizadas, ou parece que não vão ser algo muito real. Eu quero fazer uma pergunta para você, e a pergunta é, você já se sentiu inconformado pelo fato de Jesus estar demorando a voltar? Alguém aqui já sentiu isso? Eu sei que eu já. Eu sei que várias vezes, eu antes de dormir, ou até diante de alguma coisa ruim que estava acontecendo na minha vida, eu falava, Senhor, por que você não voltou ainda? Porque se eu tivesse voltado, eu não teria passado por isso. E quem sabe a sua indagação nessa manhã mesma, Senhor, se você tivesse voltado, eu não teria perdido a minha mãe. Eu não teria tido aquela doença. Se você tivesse voltado, talvez eu não teria nas dificuldades que eu estou tendo agora. Eu não teria perdido meu amigo, não teria perdido uma amiga, não teria perdido um parente, eu não teria sofrido tanto, eu não teria depressão, eu não teria saído da igreja, o meu negócio não teria falido. Então, Senhor, por que você ainda não voltou? Obrigado. Então, deixa eu aqui. Pergunta é, por que Jesus ainda não voltou? Pedro deixa isso claro. Vamos para o verso 8 então? E aqui eu gostaria muito da sua atenção para esses 2 versos que nós vamos ler agora. Verso 8 e verso 9. Particularmente, esses são meus 2 versos preferidos da Bíblia, porque faz muito sentido para mim. Eu espero que nessa manhã faça sentido para você também. Olha o que diz. Há todavia uma coisa, quem? Amados. Pedro fala para um povo que ele ama. E nessa manhã eu falo para um povo que eu amo, que Deus também ama. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis o quê? Esquecer. Pedro está dizendo, esqueça de tudo, porque tudo pode ser esquecido, menos isso. O que é o recado então que Pedro dá? Que para o Senhor, ou seja, para Deus, um dia é como o quê? 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o verso 9, não o quê? Retarda. Algumas versões vão dizer, não demora, não atrasa o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é o quê? Longânimo, para quem? Para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos o quê? Cheguem ao arrependimento. Pedro, nesses 2 versos, ele dá um destaque para o tempo. Pedro está dizendo, olha, a gente não pode controlar o tempo de Deus. Deus não está sujeito ao meu tempo, ao meu querer, à minha vontade, de quando eu acho que é certo algo acontecer. Não tem como prever aquilo que Deus vai fazer. Não tem como prever como Deus vai agir, ou quando Deus vai colocar a sua mão e resolver uma situação. Mas uma coisa que nós entendemos é que Deus tem sempre o melhor, e o tempo dele é perfeito. Se Deus não entendeu a sua oração, se Deus não atendeu a sua oração, se Deus não deu aquilo que você pediu, é porque Ele já estava lá na frente vendo que não seria bom atender essa sua oração. É uma frase que diz que se nós soubéssemos tudo que Deus sabe, nós iríamos entender muitas vezes porque Ele diz não. Deus já está lá na frente, Ele sabe de tudo. Então quando Deus diz não, quando Deus diz espera, ou quando Deus diz sim, é porque Ele sabe que é a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida. Talvez a melhor ou maior demonstração de amor na sua vida, além do sacrifício, foi o não que Deus te deu.
porque ele já via lá na frente que um sim poderia trazer sérios riscos ou trazer um grande prejuízo. Não tem como a gente controlar o tempo de Deus, porque Deus está acima do tempo. Deus não está sujeito ao tempo, mas Deus está acima dele. E tem uma palavra que está no verso 9, que fala assim: ele é o quê? Longânimo, paciente, bondoso. Ele espera. Mas qual é o motivo da espera de Deus? É que ninguém se perca. É para pensar nisso? Quando a gente olha para a palavra longânimo na raiz dela no grego, ela é makrutumeo. E essa palavra significa que alguém que é makrutumeo é alguém que não perde o ânimo. É alguém que persevera pacientemente ao sofrer aborrecimentos. É alguém que é tardio em irar, em punir. Ou seja, olhe para esse significado novamente desse texto. Pelo contrário, Deus é paciente. Deus não perde o ânimo. Deus persevera pacientemente ao sofrer aborrecimentos. Ou seja, cada vez que eu aborreço ao meu Deus, cada vez que eu faço algo que eu sei que não é o melhor para mim, cada vez que eu faço algo que eu sei que é contrário àquilo que Ele pede de mim, Deus persevera pacientemente, Deus insiste comigo, Deus, sabe, Ele não olha para mim como uma causa perdida, mas Ele diz: eu vou perseverar pacientemente, eu não vou irar, eu não vou punir, mas eu vou esperar pacientemente, mesmo quando o Ítalo desejar virar as costas. Mesmo quando o Ítalo se rebelar, mesmo quando o Ítalo for desobediente, eu vou perseverar até o fim. Eu vou ser paciente, eu vou ser bondoso. A rebeldia de Ítalo, a desobediência de Ítalo não muda o meu amor por ele. E é por isso que eu espero pacientemente, porque eu não quero que ele se perca. Eu não quero que ele se perca, mas eu quero que ele se arrependa. Sabe, a demora de Deus, ou a aparente demora de Deus, ela tem um propósito. Esse propósito é redimir, salvar, todos se arrependam e volte para Ele. A lentidão de Deus para cumprir essa promessa não é de forma nenhuma demora, mas a lentidão de Deus demonstra misericórdia e graça. O tempo passa, mas a fidelidade de Deus permanece. O tempo passa, você muda, você envelhece, você cresce, os cabelos mudam de cor, você tem uma família, tem filhos, compra uma casa, tem um carro, tem bens. O tempo vai mudando as nossas vidas, mas sabe, a única coisa que o tempo não consegue mudar é o amor que Deus tem por você. É o amor por você mesmo quando você sabe o que é certo e você não faz o que é certo. É o amor por você mesmo quando você tem tanto conhecimento teórico, mas não coloca na prática. É o amor por você que olha para você e não olha para você como uma causa perdida. Como muitos, às vezes, olham para alguém que falhou, olham para alguém que tropeçou, olham para alguém que caiu na bola e dizem: esse aí não tem mais jeito. Essa aí não tem mais jeito. Então, sabe, Deus também tem desejo de romper os céus, de dar a ordem e mandar Cristo voltar, porque quando Deus olha para a maldade que o pecado causou, quando Deus olha para o estrago que o pecado causou, Ele também sente isso. Isso também mexe no coração de Deus, porque Deus não aguenta ver o seu povo sofrendo, porque Ele nos ama. E as pessoas que nós amamos, nós não suportamos vê-las sofrendo. Então, quando Deus olha para a nossa situação, sabe, o desejo dele também é olhar para a sua destra e dizer: Jesus, vai, chegou a hora. Sabe por que Deus não faz isso? Porque Ele sabe que aqui nessa manhã há pessoas que precisam se arrepender, há pessoas que precisam voltar o seu coração para Deus, há pessoas que precisam abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero viver por Ti, eu quero que o Senhor entre na minha vida, mas que o Senhor deixe marcas. Eu não quero que o Senhor entre na minha vida apenas por um momento ou por um instante só, mas eu quero que o Senhor entre, que o Senhor vá fazendo uma limpeza no meu coração, que o Senhor vá mudando os meus conceitos daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu acho que é errado, porque Jesus, eu entendo que Tu tens o melhor para mim. Eu entendo que o Senhor, por amor, segura até o tempo. O Senhor espera pacientemente, mesmo vendo vez após vez eu caindo, eu tropeçando, mesmo vendo vez após vez que eu tento ser bom, mas eu não consigo. E até quando eu faço algo bom para alguém, Senhor, tem tanto egoísmo ali dentro,
tem tantas intenções erradas quando eu faço algo bem em prol de alguém. Esse Deus olha nessa manhã para o seu coração, para o meu. Ele diz: eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Eu vou esperar pacientemente. Eu vou insistir. Eu estou segurando o tempo para que você se arrependa. Porque quando eu entreguei meu filho, você estava na memória dele. Porque quando meu filho foi pregado naquela cruz, ele pensou em você, Ellen. Ele pensou em você, Rafael. Ele pensou em você, Ruth. E sabe, é meio contraditório, Renata, quando a gente anseia o céu, mas a gente não quer viver o céu aqui na terra. Eu quero ir para o céu, eu quero viver com Jesus para sempre, mas a minha vida não demonstra isso. É totalmente contraditório. É a mesma coisa que você ir ao médico, falar sobre uma doença, ele te dá um remédio e você não querer tomar. Você quer ser curado então? Então, se eu quero ver Jesus voltar, e nada na minha vida mudou, e eu não vivo em função disso, eu não dedico tempo para as coisas eternas, será que realmente eu quero ver Jesus voltar? Sabe, nós vivemos os últimos dias da história da humanidade. Eu não posso dizer quanto tempo ainda falta para Jesus voltar, mas uma coisa eu sei, é que os sinais já estão dizendo que Ele está muito próximo. Mas a questão é, estou eu pronto para esse encontro? Será que hoje, se nesse momento Jesus voltar, eu posso dizer que eu teria um lugar reservado para mim nas mansões celestiais? Você entende que o mundo hoje, como ele está, nós não temos nenhuma solução humana. Não é um presidente, não é um governador, não é um prefeito que vai mudar o cenário do mundo que nós estamos vivendo. Mas é aquele que criou o universo com a sua palavra e que tem o poder de perdoar, de salvar, de restaurar tudo que foi criado por sua palavra. Não coloque as suas esperanças em coisas terrenas, porque tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Nada do que nós vemos hoje tem um prazo eterno. Tudo tem seu prazo de validade. E sabe, eu quero ler só mais um texto antes da gente cantar a última música aqui. Está em Hebreus, capítulo 10, o verso 37. Eu queria que você, quem sabe, grifasse esse verso aí na sua Bíblia, sublinhasse, fizesse algo, mas para que você não esqueça disso. Esqueça de qualquer coisa, mas não esqueça disso. Esse verso diz: pois em quanto tempo, em breve, virá quem? Aquele que está para vir, e ele não se atrasará. Jesus está demorando, sim ou não? Não. Como é que alguém que não se atrasa pode demorar? Mas Deus é bondoso, Deus é paciente, Deus é misericordioso, porque Ele sabe que quando Ele olha para o meu coração, falta tanto, mas quando eu olho para a cruz eu digo, ali é onde eu encontro a minha vitória. Sabe, o inimigo, ele não quer ver famílias salvas, o inimigo não quer ver pessoas que estão lutando, sabe, sendo a única pessoa dentro de sua casa que professa essa fé. O inimigo não quer ver você olhar para a maldade que acontece no mundo e pensar, pera, vai ter uma solução. Isso tudo aqui tem prazo de validade. Mas o inimigo quer que você fique refletindo na maldade, naquilo que é ruim, e você esquecer que Deus tem uma solução para tudo, inclusive para o pecado. E muitas vezes a estratégia do nosso inimigo vai dizer, olha, Deus não existe, mas ele sabe que para algumas pessoas essa estratégia não funciona. Deus vai dizer, olha, Deus não responde as orações, mas tantas pessoas já viram orações sendo respondidas. Mas sabe qual é a estratégia mais eficaz do inimigo? É dizer, olha, Felipe, tu tem tempo. Ângelo, tu tem tempo. Ilana, tu tem tempo. Tiago, tu tem tempo. Não precisa ser agora. Não precisa entregar seu coração agora. Não precisa de mudança agora. Calma. Entende? Então o inimigo tem enganado muitas pessoas nessa estratégia.
Tem muito tempo ainda. Já se passou quantos anos e nada de Jesus voltar? E muitos estão caindo nessa armadilha, nessa estratégia do inimigo, pensando que temos muito tempo. A Bíblia fala que a nossa vida é um pó, é um vapor. Estamos aqui hoje, não sabemos se vamos estar amanhã. E é por isso que é cada respirar, Tiago, a cada palavra que sai da minha boca, cada passo que eu dou, cada atitude que eu estendo a minha mão, eu tenho que entender que são oportunidades que o céu está me dando para mudar a minha vida, para ser transformado. Então cada segundo, cada ano que você tem na sua vida, cada minuto que Deus te dá, cada hora, são oportunidades que Deus está dizendo: você precisa entregar o seu coração para mim. Você precisa viver em função disso. Não adianta cantar a respeito disso, não adianta ler a respeito disso, mas viva em função disso, porque isso vai fazer diferença. Entende? Aquele que está por vir, virá. É uma certeza. É uma certeza. E Ele não irá atrasar. Muito em breve, nossos olhos o contemplarão. E sabe, no céu, Cristo está sentado de que lado do trono do Pai? Direito, não é isso? Sabe o que representa o lado direito de Deus? O lado da graça. Cristo está sentado do lado da graça de Deus, da misericórdia, esperando apenas a ordem, Messias. A ordem. Quando Deus virar os seus olhos para Jesus e assim: filho, chegou a hora. E a Bíblia fala que aqui na terra, enquanto esse momento acontece no céu, nós iremos ouvir um som que ao nosso ouvido nunca ouvimos antes, mas também é um som que nunca mais se repetirá na história da humanidade. É um momento único. E quando nós olharmos para o céu, nós vamos ver uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem a princípio, só que ela cada vez se torna maior e maior, e glória, e toma o cenário do céu. Só que imagina agora o diálogo, quando Deus olha para Jesus e diz: olha filho, vai, chegou a hora. Imagina a alegria de Jesus. Eu vou poder rever Diego, eu vou poder rever os meus filhos, eu vou poder rever Marcelo, eu vou poder rever Plácido, eu vou poder resgatar aqueles a qual o meu sangue na cruz foi jorrado por eles. E Cristo então levanta, chama Gabriel, Gabriel chama os anjos celestiais, milhares à sua destra, milhares à sua esquerda, e Cristo então começa a viagem, rompendo com o tempo a qual ele não está sujeito, mas o tempo está sujeito a ele. Ele começa essa viagem rompendo com os mundos que ele mesmo criou. E aqui na terra, de uma forma incrível, nós vamos olhar para o céu e vamos dizer juntos, sabe, um grande canto, um grande coro, vamos cantar a canção dos redimidos. Nós vamos dizer assim, repita comigo, e olhe para o céu e diga: este é o meu Deus. Eu não ouvi, diga: este é o meu Deus, a quem eu esperava, a quem eu aceitei como Salvador, para a remissão dos nossos pecados. Este é o meu Deus. Já pensou esse momento? Os anjos descem, Cristo ainda fica ali parado, flutuando, porque a terra ainda não foi purificada e não é digna de receber ainda o dono do céu e toda a terra. Mas os anjos descem então, e os anjos que nos acompanham, que nos protegem, que as suas asas estão estendidas sobre nós, que nos livram de tanto mal, vão olhar para nós e vão dizer: Ítalo, eu esperei tanto esse momento. Ítalo, eu intercedi tanto por tua vida. Tu não sabe o quanto eu te protegi, o quanto eu te livrei. Tu não sabe quantos lugares que você ia e você estava destinado a um fracasso, mas a minha asa estava sobre você. Você não sabe quantas vezes o inimigo tentou tirar a tua vida, mas a minha asa protetora estava sobre você. E nesse momento, dada a ordem de Jesus, sabe o que acontece? Os túmulos se abrem e nós vamos então receber dos braços dos anjos aqueles que nós perdemos. Filhos reencontrando pais, pais reencontrando filhos, amigos reencontrando amigos. Será uma grande reunião. E sabe qual é o próximo passo? Viajar, conhecendo os mundos, mas recebendo a eternidade como presente. Você vai ouvir uma música nesse momento, e
eu queria, amigo, que você tomasse decisão nesse momento, assim como eu tenho que tomar essa decisão agora, de viver em função daquilo que é eterno. Não posso passar um minuto aqui sem esquecer que Deus está me dando oportunidades para ser salvo. Só não vai ser salvo quem não quiser, mas Deus ainda assim vai insistir, porque Ele quer que todos sejam salvos. Queria que você refletisse nessa música, fizesse a sua oração para Deus nesse momento, abrisse o seu coração, permita Ele transformar a sua vida, mas peça-lhe: Senhor, eu não quero perder esse encontro. Eu quero, enquanto eu estiver aqui, me preparar, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Que Deus te abençoe.